Glória a Deus. Vou deixar uma palavra para encerrar esse trabalho aqui. Eu só tenho um conselho para te dar. Leia a Bíblia. Você que diz que é homem, toma vergonha na cara. Larga a cachaça, o cigarro. Deus, Ele te deu uma boca para você louvar e engrandecer o nome de Deus. Não é para estar cantando música de corno, enchendo a cara de cachaça. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Será que vós não sabem que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, será que vós não sabem que os injustos, os cachaceiros, os ladrões, os imorais, os gays, os avarentos, as prostitutas não herdarão o reino do céu? Então é bom que o homem leia a Bíblia e busque conhecer o Senhor. Você que é da Universal, da Assembleia, cuidado que está cheio de pastor ladrão. Estão mortos. Jesus diz que se um cego guiar outro cego, vai cair tudo no mesmo buraco. Você não vai ter desculpa. Jesus Cristo é o único caminho. Eu vou deixar uma palavra para que você reflita e medite nesse dia de hoje. Porque eu não vim aqui pedir o seu dinheiro. Eu vim aqui trazer uma palavra verdadeira para que você ouça e se converta, se quiser. Porque Jesus, ele não adula ninguém. Eu não vim aqui para mandar você levantar a mão para aceitar Jesus. Porque Jesus, ele diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele. O bode não vai ouvir. Vamos ler, Marcos, capítulo 10. Aleluia. Livro de Marcos. Glória a Deus, capítulo 10. Jesus saiu daquele lugar e foi ficar no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele. E ele ensinava a todos como é o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra Jesus, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar a sua esposa um documento de divórcio e mandar ele embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração do homem. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são mais duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estava em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua mulher embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa palavra você não vai ouvir na Universal, na Assembleia, na Deus é Amor, porque a maioria dos pastores são adúlteros. E Jesus, ele já sabia. Jesus, ele avisou que quando o Filho do Homem vier, será semelhante aos dias de Noé. O povo comia, o povo vendia, o povo comprava, o povo casava e dava-se em casamento. Até que de repente veio o dilúvio e matou todos. E o que a gente observa nessa geração de hoje é que o mundo, ele vai de mal a pior. O mundo, ele está cheio de ladrão, cheio de traficante, cheio de gay, cheio de adúltero e cheio de avarento. E a palavra diz
que esses não herdarão o reino do céu. Muitos estão aí no segundo, terceiro casamento e achando que a sua vida está uma maravilha. Mas para Deus está jogado na lama. Ah, eu vivo feliz com a minha mulher. Mas qual mulher? A primeira mulher do homem que o homem casou é até que a morte o separe, diz o Senhor. Mas o povo estão se separando por qualquer motivo. O ser humano, ele vai de mal a pior. Os jovens, ele vai para a festa, chega lá, dança com um, dança com outro, aí vai para a pousada transar. Os dois se uniam e se tornou uma só carne diante de Deus. Mas o povo, ele não quer saber de Deus. Mas quando Jesus estava diante dos fariseus, uma multidão seguia Jesus. Hoje ninguém quer saber de Jesus. Se aqui fosse um cantor, unha pintada com música de corno, estava cheio de corno se rebolando aqui com mulher. Mas a palavra de Deus ninguém quer ouvir. Porque a palavra de Deus, ela é uma marreta. A palavra de Deus, ela corta como uma espada. E Jesus disse que eu e as minhas palavras somos um. Deus abençoe, irmão. Jesus disse que eu e as minhas palavras somos um. Então você que está no segundo, terceiro casamento, tome vergonha na cara e leia a Bíblia. Se arrependa, se converta, porque o Senhor, ele vai voltar. Deus, ele não aceita segundo, terceiro e quarto casamento. E você que vai para a festa, transa com uma, transa com outro, adúltero. Quando o homem tem relação com a mulher, quando o homem transa com a mulher, os dois se tornam uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas qual desculpa você vai dar no dia do Senhor? Ah, eu não sabia. Agora você está sabendo. Adúlteros e adúltera, até quando fazerá inimizade entre o homem e Deus? Mas o povo, o apóstolo Paulo, ele já diz na sua carta de Timóteo que no final dos tempos os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, mentirosos, orgulhosos, amariam mais os seus prazeres do que a Deus. Cheio de homem tarado que é casado e fica se masturbando no banheiro. Você acha que Deus não está vendo? Você vai prestar conta diante do Senhor da sua vida de prostituição e de adultério. Porque Jesus diz que se o homem olhar para uma mulher e desejar, já adulterou. Então você, mulher, vê como você se veste, porque você também vai prestar conta com Deus pela forma que você se veste. Porque a sua nudez vergonhosa, no dia do juízo, você vai prestar conta. Porque os fariseus perguntou para Jesus. Ele disse: Senhor, o homem pode mandar a mulher embora por qualquer motivo? Jesus, ele disse que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E Jesus, ele deixa ainda mais difícil. Ele diz: em verdade vos digo que se o homem olhar para uma mulher e desejar a possuí-la, já adulterou. Então você que assiste filme pornográfico, seja homem, se converta, cuide da sua mulher, viva bem com a sua esposa, porque Deus, ele é contra o adultério. Hoje em dia a gente olha as crianças mal educadas, crianças que não respeitam o pai, porque começando a vergonha está dentro de casa. Começa pelo pai e pela mãe, que são a vergonha a maioria. O filho passa de ano, de vez de dar uma Bíblia, aí dá um celular. Aí o filho vai se masturbar no banheiro, no quarto, e o pai assistindo um filmezinho, novela. Acorda, tu que dorme, cuida da sua casa. Jesus Cristo, ele vem. Você pode até achar que ele não vem. Você pode até dizer: ah, é loucura, ah, não tem nada a ver. Mas Jesus diz que Deus não terá o culpado como inocente. O livro de Ezequiel vai dizer que a alma que pecar, essa certamente morrerá. Mas aquele que é nascido em Cristo é uma nova criatura. A morte não tem mais poder sobre ele. Porque Jesus diz que toda
aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Então essa é a mensagem que eu vou deixar para você, mais uma vez, aqui na cidade de Água Fria. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a palavra. Cuidado com o seu adultério. Segundo, terceiro, quarto casamento é uma vida de prostituição diante de Deus. Ah, não tem nada a ver. No dia do juízo, você saberá que alguém te falou uma verdade. A verdade machuca. A verdade, ela fere. Mas o Espírito de Deus, quando o homem se entrega à verdade, ele fica curado. Que Deus abençoe a todos dessa cidade. Que Deus dê um dia, uma tarde de paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Estou permitido. Apaga velas, acende velas e mais velas. Dessa maneira ilumina o seu altar. Quando o altar está todo iluminado, ele pede convidado para o santo ajudar. Faz penitência, se envolve em romaria, faz promessa pra Maria, puxará do Ceará. Deixa crescer a barba e o cabelo, sobe escada de joelho e não vê desoperar. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se chove na terra, paga a promessa pra ver no que é que dá. Mas aqui tem luz, aqui não lhe responde, nem Mané nem o Visconde pode sua vida mudar. E faz novena sem vela pra Eunice, frustrado mas não desiste, troca o santo de altar. Desesperado joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não vê desoperar. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa Pode ser, irmão. sentimos sua presença. Vou tá encerrando aqui, ó. Aqui é a cidade de Água Fria. Muita casa aqui, ó. Tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz. Só aqui foi longe. Troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença. Vou encerrar aqui, Deus abençoe a todos e até a próxima.